Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estamos para um dos vídeos mais esperados, assim, porque este vídeo salva a pátria, né, galera? Calma, eu tenho que me apresentar, né? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela Albuquerque, mas você pode me chamar de Rafa. Eu sou dona desse Instagram aqui, onde eu falo sobre educação e livros, leituras, enfim. Então, eu vim falar pra vocês sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Vou ser bem sincera com vocês pra dizer que essa leitura não foi uma leitura fácil. Eu demorei, eu acho que em seis meses não, mas uns 4 meses pra ler, tipo, isso daqui, sendo que eu leio 50 páginas de Jogos Vorazes, assim, tipo, não respirar. E eu espero muito que esse vídeo possa te ajudar, sei lá, a fazer trabalhos ou a participar de debates como eu participei. Eu vou estar com o meu resumo e meu roteiro desse vídeo aqui, então se eu ficar olhando pra baixo é por conta disso, porque eu não quero me perder. E pra começar, eu já vou logo alertando e avisando, enfim, que o livro não começa com o Capitu traindo Bentinho, e Bentinho ainda nem, tipo assim, imaginava que Capitu pudesse traí-lo. Na verdade, ele começa assim na maior paz, e pelo menos na minha edição, Bentinho começa a suspeitar de Capitu a partir da página 150. Vamos lá para um resumo geral do livro, né? O livro começa com o Bentinho resumindo e contando a história porque ele se chamado de Dom Casmurro. E em Dom Casmurro, assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro começa sendo narrado com o personagem principal, né, no caso Bentinho, já mais velho, já tendo vivido toda a sua vida e agora ele tá narrando. E tem até em partes do livro que ele fala diretamente com o leitor, não é narrado como se fosse um diário, é narrado como se fosse uma contação de histórias, no caso, Bentinho narrando toda a vida dele. Como tudo começa? Com Bentinho flagrando uma conversa entre os adultos de sua casa. No caso, tio Cosme, José Dias, sua mãe e prima Justina. Se eu não me engano, são essas 4 pessoas que estavam falando sobre ele e Capitu. As pessoas estavam meio que falando pra mãe de Bentinho sobre a proximidade de Capitu e Bentinho. No caso, eles iriam fazer 15 anos, eu imagino, e que Bentinho já estava ficando velho, já estava se aproximando, e aí meio que isso dá um estalo na vida de Bentinho, e ele percebe que realmente ele e Capitu eram bastante próximos e que ele não tinha apenas aquele sentimento de amizade, sendo que Bentinho naquela época era muito assim, tipo, infantil, então ele não sabia distinguir muito, ele ainda continuava sendo muito dependente de sua mãe. Capitu se mostrava bem mais à frente e bem mais assim, afrontosa sobre a vida do que Bentinho, porque Bentinho era mais assim, tenho alas, eu aceito tudo que minha mãe fala, tudo que minha família fala, eu não questiono muito. Capitu já era bem mais questionadora do que ele, era bem mais curiosa e vivia fazendo perguntas. Da mesma forma que a gente começa a conhecer Capitu adolescente, a gente começa a ver que Bentinho talvez seja um pouco tóxico com ela. Dá pra perceber os primeiros sinais assim, de ciúmes, assim, por mais seja bem pouquinho. Dá pra ver que Bentinho não bate muito bem da cabeça em alguns momentos. E desde o início do livro é confirmada a ida de Bentinho para o seminário. Então, nessa conversa que estão os mais velhos da sua casa, fala que, tipo, notaram a proximidade de Bentinho e Capitu e que talvez essa proximidade pudesse ser um empecilho para a sua ida no seminário. Além de Bentinho começar a se aproximar realmente de Capitu e começar a perceber um pouco sobre a relação dos dois, ele começa a pensar se realmente ele quer ir para o seminário, porque ele não foi por livre e espontânea vontade e a mãe dele não disse assim, você vai para o seminário porque é seu destino. Não. Bentinho, ele foi prometido pela sua mãe para ir para o seminário porque Bentinho foi a segunda gravidez da mãe dele, né, no caso. A primeira gravidez, o bebê morreu, e a segunda gravidez, o bebê viveu, né? E aí, pra que a mãe pudesse, assim, tipo, honrar, ou, tipo assim, fez uma promessa, né? Que se o segundo filho sobrevivesse, ele iria para o seminário. Todavia, entretanto, com o decorrer dos meses, porque Bentinho não começa o livro já indo para o seminário, demora algumas páginas, algumas boas páginas para ir para o seminário, ele promete a Capitu que não iria se formar padre, que ele iria sair do seminário para se casar com ela. Então, desde que ele entra no seminário, nós, leitores, já sabemos que ele vai sair para casar com Capitu. E quem diz que vai ajudar ele a sair é quem? É José Dias. Porque José Dias queria muito que ele se formasse em Direito, principalmente na Europa. Então, José Dias, tipo, sabia que ele tinha intenções com Capitu, mas ele queria muito que Bentinho se formasse em Direito. E tem muita, assim... porque Bentinho quer sair, tipo, em 6 meses, mas
José Dias tem a consciência de que não é tão rápido assim, não é tão fácil, então ele acaba demorando mais, se eu não me engano, ele acaba demorando 1 ano pra sair do seminário. Ele já não tem mais 15 anos, eu acho que Bentinho entra com 16. E foi no seminário que Bentinho conhece quem? Conhece Escobar. Sim, galera. Escobar, né? Essa pérola. Os dois se aproximaram muito, muito mesmo. Narram momentos em que, tipo, os padres, os frades, enfim, as pessoas que estavam lá no seminário achavam estranha essa proximidade deles. Bentinho até ficava meio assim, mas Escobar não estava nem aí, porque, enfim. Tem até uma cena que eles se abraçam assim na frente de todo mundo e eles são reclamados por estarem demonstrando bastante afeto, assim, não poder ter essa proximidade. Ambos têm planos de sair do seminário, só que Bentinho diz que tem uma pessoa, né? Uma pessoa que por isso seria o motivo para, e essa pessoa seria o motivo para ele querer sair do seminário. Já Escobar, ele quer sair do seminário porque, se eu não me engano, ele tem um foco na economia, ele quer estudar economia, ele é muito bom em números, o Bentinho sempre disse que ele é muito bom em números, que enquanto o Bentinho vê sentido em filosofia, história e sociologia, Escobar já vê sentido na matemática, na geometria, trigonometria, enfim. E foi nisso, nessa proximidade do seminário, Bentinho saía várias vezes do seminário para poder dormir em sua casa, para poder almoçar em sua casa, e em uma dessas idas ele acaba levando Escobar, e assim ele conhece a mãe de Bentinho, e Escobar fica tipo assim, meio que encantado pela mãe de Bentinho, porque ela é uma pessoa muito boa, ela gosta bastante do filho, ela mima bastante o filho, e ela conquista várias pessoas e conseguiu conquistar Escobar, e Escobar fica tipo gostando da mãe dele e gostando de todo aquele âmbito familiar que Bentinho vivia. E aí, depois de um tempo que ambos estão formados, que Bentinho já tem vindo da Europa, porque sim, ele estudou direito, assim como José Dias tinha planejado. Escobar também saiu do seminário e ele se casa com Sancha. Sancha, melhor amiga de Capitu, e ambos têm uma filha chamada Capitulina, né? No caso, Capituzinha. É o mesmo nome de Capitu. E aí é onde tudo começa, assim, meio que começa a dar errado, sabe? A ladeira começa meio que conflitos entre Capitu e Bentinho, porque ambos estão casados. Pelo que eu entendi, os dois casais se casaram na mesma época, mas Capitu e Bentinho não conseguiam ter um filho. Bentinho reclamava bastante desse fato. Tipo, a coitada de Capitu não passava um dia em paz, porque Bentinho sempre vivia reclamando que Capitu não conseguia dar um filho a ele, enquanto Escobar e Sancho já tinham a Capituzinha e não sei o que. Enfim, magicamente eles conseguem ter um filho. E quando o bebê nasce, Bentinho revela que queria que o padrinho da criança fosse Escobar. Todavia, entretanto, o tio Cosme viu o menino, viu o bebê e fez: é meu afilhado. Bentinho é. Gente, juro, Bentinho. Parênteses. Quando Bentinho tinha, tipo assim, no início do livro, 15 anos, ele tava falando de Capitu pra prima Justina. Ele narra que prima Justina tava olhando pra ele de um jeito diferente. Ele imaginou que fosse ciúmes e achou que, tipo assim, prima Justina tivesse apaixonado por ele. Prima Justina, na época, tinha uns 49 anos, 50. Tipo isso. Aí, voltando para o tempo que estamos, Bentinho faz: ok, tio Cosme vai ser padrinho do meu filho. Sendo que, ao invés de Bentinho batizar logo, né, enquanto o homem tá vivo, não, ele decidiu prolongar, tipo assim, adiar o máximo possível o batizado do filho, pra ver se tio Cosme morria. Coisa da vida, né, gente? Espero vai morrer pra poder batizar a criança. Gente, eu gastei toda a minha paciência pra ler esse livro. Pra meio que assim, honrar Escobar, né? Honrar a amizade, já que ele não iria ser o padrinho do filho, ele coloca o nome de Ezequiel, que no caso é o nome de Escobar no filho. Então fica um casal com o nome de. Com o filho, com a filha, com o nome de Capitu, e outro casal com o nome de Ezequiel. E a madrinha de Ezequiel, né? A madrinha do filho de Capitu e Bentinho, seria a mãe de Bentinho, porque os pais de Capitu já haviam falecido. E aí, né, como eu disse, a ladeira começou a baixar, tudo começou a dar errado, entendeu? Tudo começou a derrapar porque Ezequiel começa a imitar as pessoas. Um hábito que Bentinho já tinha. Tipo, ficava imitando um jeito, a forma de andar, a forma de falar. Capitu achava isso horrível, Bentinho batia palma. Só que começa a dar errado quando o filho deles começa a imitar quem? Escobar. E Bentinho acha ruim porque achou muito parecido, né? Achou ruim porque tava tendo jeitos de Escobar. Ezequiel tava Ctrl-C, Ctrl-V.
E assim, Bentinho tava muito incomodado com a pobre da criança, né? Porque ela imitava todo mundo, coisa que Bentinho sempre fazia, mas também a criança não parava de falar, não parava de perguntar, era muito ativa, sendo que isso eram características da mãe, né, de Capitu. Bem que fica oblíqua e dissimulada. Vale salientar que esse apelido, né, olhos de cigana oblíqua e dissimulada, foram postos para Capitu quando ela tinha 15 anos, tipo 15 para 14 anos, por José Dias, tá? Tem um corte de tempo e o filho passa a ter um pouco menos de importância nessa situação, porque Escobar comprou uma casa na praia. Escobar, Sancha e o filho iriam se mudar para essa casa na praia, e aí estavam os quatro, né? Os dois homens e as duas mulheres, sendo que Doguendiri estava dentro de casa, Sancha estava escutando a conversa, meio que assim pela janela, e Bentinho e Escobar conversando, e Escobar dizendo que ia ter uma surpresa para Bentinho, Isso eu ia falar no outro dia. Quando ele sai, Bentinho fica tipo, ai, por que ele não quer me falar, tal? E Sancha, que estava observando a conversa pela janela, fala, é uma viagem na Europa de nós quatro. Bentinho faz, ok, só que Bentinho é paranoico. A gente não sabe o que é verdade ou o que é mentira nesse livro. E aí ele disse que Sancha estava observando ele, estava olhando para ele de um jeito diferente. O olhar dela estava significando outro tipo de coisa. Não lembro que parte do momento da história, ela pega na mão de Bentinho e ele começa, juro. Quando essa mulher solta a mão desse homem, ele começa a paranoiar. Gente, ele não parava. Ele foi pro escritório dele e não começava, tipo, não parava de pensar, tipo, meu Deus, ela estava olhando pra mim de uma forma diferente. Eu peguei na mão dela, eu estou sentindo os dedos dela entrelaçados nos meus. E, tipo, ele dentro do escritório, ele olhava a foto de Escobar e dizia, meu Deus, eu estou traindo meu melhor amigo. Tipo, eu estou traindo minha mulher. Ele começou a paranoiar. E aí ele dormiu, acordou, passou. Sendo que no outro dia, quando ele acorda, tipo, ele começa a viver a vida dele normal e do nada um criado aparece no seu escritório dizendo que Escobar havia morrido afogado. Um dia antes da morte de Escobar, Bentinho tava pensando que tava botando chifre na mulher. Isso nem tinha começado a suspeita de traição, galera. Tudo isso acontece, mas a suspeita de traição vai começar agora, que é no enterro de Escobar. E agora vamos para todos os fatos que Bentinho juntou na cabeça dele e fez. Eu estou levando chifre, eu levei chifre a minha vida toda e o filho não é meu. Pra início de conversa, nesse mesmo dia, pelo que eu entendi, teve o velório de Escobar. Capitu estava bem próxima a Sancha, ela vivia abraçada com Sancha, sempre dando um apoio, e Capitu não chorou deste velório. Ela estava olhando para o defunto. E Bentinho fala que ela estava olhando para o defunto apaixonadamente, que não era um olhar normal. E ele começa a problematizar isso, né? E aí, os olhos de Ezequiel, do filho de Bentinho, Capitu, aparentemente também fonte, vozes da mente de Bentinho se pareciam muito com o de Escobar. Logicamente, ele decide que deveria se matar e ainda pensa qual seria o melhor tipo de morte para Capitu, já que ela tinha traído ele. Também ele rediz, né, escreve uma carta, não aquela carta assim de suicídio, mas uma carta com todos os detalhes que ele criou na mente dele para dizer que ela tinha traído ele com Escobar e que Ezequiel não era filho de Bentinho, era filho de Escobar. E aí, quando ele tava indo tomar o chazinho dele, que tava com um negocinho dentro, né, pra morrer, Ezequiel chega lá todo alegre, ele era pequeno, acho que ele tinha 5, 6 anos, ele chega todo alegre pra dar a benção, porque ele iria para a igreja com a mãe. E aí, Capitu não tava lá perto, ele olha pro filho e decide dar o negócio que ele ia tomar pro filho pra matar a criança, né? E enquanto meio que ele entregava o chá, não lembro muito bem dessa cena, mas ele diz, o filho chama ele de papai, né? E ele diz assim, olha, eu não sou seu pai. E aí a criança começa a chorar desesperada, tipo, como assim, como assim, como assim? Capitu chega na porta e tipo, o que que tá acontecendo? E aí Bentinho disse que Ezequiel não era filho dele e Capitu pede divórcio. Capitu tem meu coração, entendeu? Porque se nesse momento ela não tinha traído Bentinho, olha, eu apoiava. E aí os dois meio que começam a briga dizendo que vão se separar, que isso é mentira, que não sei o que, não sei o que. E Capitu disse que assim, independente do que acontecer, ela vai se separar porque não suporta mais isso. E que ela falou uma frase que é assim, ó. Nem os mortos escapam aos seus ciúmes.
E apesar do seminário, não acredita em Deus. Apesar de tudo que ele viu no seminário, Bentinho não acreditava em Deus pra estar colocando uma coisa dessa com criança e pra estar ameaçando ela dessa forma. Capitu e o filho vão pra igreja, quando volta, ela já volta certa da separação. Isso, Capitu e Ezequiel vão pra Europa, Ezequiel vive lá, Capitu também vive lá, assim, por muito tempo. E Capitu queria continuar conversando com o Bentinho, afinal, eles tinham, tipo assim, toda uma história, mas Bentinho ficava aquele com rancor, não queria se comunicar com ela, não mandava cartas, assim, até que ela parou de mandar carta pra ele, e ele também, principalmente, né? E nesse meio termo, José Dias começa a morar com Bentinho. José Dias também já de idade acaba falecendo. E ele queria negar que chorou no enterro, né, no velório de José Dias. Tipo, uma coisa tão assim que José Dias, sabe, da família, ele querendo negar que chorou. Tipo, gente, qual é o problema, entendeu? Que ele chorou com a morte de Escobar, tipo, E Bentinho termina sozinho numa casa no Engenho Novo, porque eles moravam no Mata Cavalos, se não me engano. Ele prefere, eu não lembro se vender a casa, enfim, não se sentir mais pertencente daquilo, e vai pro Engenho Novo e mobília o Engenho Novo, a casa que ele tem no Engenho Novo, do mesmo jeito que era de Mata Cavalos. Coisas da vida, né? Ele não se sentia mais pertencente a um, mas quis ter as mesmas lembranças, enfim, de tudo. Ele termina sozinho, sim, de vida. Mas aí Ezequiel vai visitar ele após o falecimento de Capitu e eles meio que conversam de boas, assim, Ezequiel não comenta nada sobre essa parte de Bentinho não ser o pai dele, talvez não ser, mas ele continua chamando Bentinho de pai, papai, mas Bentinho sempre afirma, ou por fala ou pensamento, que aquela pessoa que estava na frente dele não era o filho dele. E Ezequiel acaba falecendo primeiro que o pai, e Bentinho acaba bem sozinho no final do livro. E agora vamos para as minhas opiniões, né? Porque eu já falo pouco, agora eu tenho que complementar. E assim, eu não tenho o que dizer realmente. Tipo, como uma leitora, uma pessoa que analisa o discurso, eu digo, gente, não traí. Não traiu em hipótese alguma, tipo, isso é tudo enrolação, Bentinho, doido da cabeça. Mas se eu for parar para o meu lado fanfiqueira, leitora da Tipere, que surta com qualquer coisa em Jogos Vorazes, eu digo que traiu. O filho é sim de Escobar. E que se não traiu, devia ter traído só de raiva. Se você for fazer uma avaliação, ele não traiu. Mas assim, olha, se você for para um debate, ou você escolhe um lado, ou você escolhe o outro. Você utiliza tudo que eu falei aqui no vídeo para contra-argumentar ou argumentar. Para qualquer professor de literatura e língua portuguesa, Bentinho é doido da cabeça. Capitu nunca traiu, entendeu? Capitu nunca deu um abraço em Ezequiel. Na sua provinha você vai botar assim, ó, não traiu. Ponto. A gente que é fanfiqueira, a gente que gosta do moído, entendeu? De um caso de família. Eu sinto que Escobar tem uma representatividade, sabe? Eu boto fé em Escobar. Então foi isso, senhoras e senhores. Eu falei demais, eu não faço ideia de quanto tempo está esse vídeo. Mas eu optei por falar tudo que eu percebi, todas as minhas análises, tudo que eu pontuei, para que possa ajudar vocês a fazer suas atividades, seus debates, enfim, todas as suas análises de Dom Casmurro. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se quiserem que eu analise outra obra, outra coisinha assim, coloca aqui nos comentários. Me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, um beijão. Tchau, tchau.